Esse é o nosso terceiro vídeo da série Estresse, Ansiedade e Emoções da Perspectiva da Psicologia Evolucionista. Eu sou o professor Rodrigo Sartori. Então esse aqui vai ser um vídeo já de conclusão dessa série. Nós temos uma outra série também no nosso canal sobre desenvolvimento neural e sexualidade, também com 3 vídeos. A gente faz esse fracionamento aí para facilitar a questão da visualização, não é mesmo? E porque eles tratam de temas relacionados, mas por etapas. Então, esse é o nosso terceiro vídeo. E aqui nós vamos discutir, então, os erros de acionamento desse sistema de luta ou fuga, esse sistema do estresse, não é? Mas também vamos discutir fatores para combater isso de uma maneira também evolucionista. Então, primeiro, o medo é um acionamento normal, né? O medo aciona esse sistema de luta ou fuga, esse sistema de sobrevivência do organismo, e acionado a partir de uma ameaça. Então, medo é necessário, inclusive, é ótimo que se tenha medo em relação a algumas coisas que podem realmente nos remeter a ameaças. A ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizada, fica antecipando o tempo inteiro o perigo. Tá? Então, isso é a ansiedade. Esse sistema fica de luta ou fuga, ele fica o tempo todo sendo acionado em decorrência de uma antecipação que o organismo, né, que o indivíduo faz o tempo inteiro do perigo. O pânico já é sem estímulo nenhum. A paranoia já é um perigo superestimado. A fobia simples com estímulo não perigoso, não é? Um estímulo que não deveria causar medo. A fobia social com pessoas. O transtorno obsessivo-compulsivo, se não faz um ritual, ou se não evita alguma coisa, né? Então, se não lava as mãos depois de tocar em alguns objetos, se não evita passar em determinados lugares de rua, então também é um acionamento errôneo desse sistema de luta ou fuga. E por último, o transtorno de estresse pós-traumático, que após um trauma, esse sistema fica o tempo inteiro, não é? Acionando, principalmente se houverem estímulos relacionados ao fator que gerou o estresse pós-traumático. Então, são erros desse acionamento do sistema de luta ou fuga do estresse. E o que fazer, não é? Esse nosso último vídeo, então, vai discutir um pouco sobre os mecanismos de controle disso. Existem mecanismos, claro, farmacológicos, mas nós trabalhamos uma perspectiva evolucionista, então vamos trazer alguns fatores aqui que nos remetem a uma diminuição desse acionamento. O primeiro deles é a atividade física, tá bom? Toda vez que a gente faz uma atividade física, que a gente, principalmente se for intensa, não é? Claro que não dá para no primeiro dia já fazer algo intenso, tem que preparar o organismo, o sistema muscular e esquelético para poder realizar essas atividades físicas, certo? Mas ela precisa ser de uma certa intensidade, principalmente porque ela libera um conjunto de substâncias, atividades físicas, além de modular a produção de neurotransmissores, de neuromoduladores, mas ela também vai produzir outras substâncias, endorfinas e substâncias que promovem relaxamento, que recuperam esses sistemas de neurotransmissão. Já existem evidências de exercícios físicos que melhoram a atividade hipocampal, ou seja, aquelas células que morreram durante o período de estresse crônico, outras células podem emergir a partir da atividade física no hipocampo, então melhorar a nossa atividade de memória. Técnicas de relaxamento, não é? Que pode ser meditação de atenção plena, vários tipos de meditação que são ótimas, mas pode também ser uma atividade, por exemplo, montar um quebra-cabeça, certo? Onde você vai se abstrair um pouco dos problemas. Então, aqui também é uma técnica de relaxamento bem interessante, não é? Onde você vai se dedicar aí ao escolher as peças, categorizar, além de ser um ótimo treino cognitivo, assim como as técnicas de relaxamento, como meditação de atenção plena, também se caracteriza por ser um ótimo treino cognitivo e de melhora cognitiva. Técnicas de respiração, claro. Nutrição, que eu tenho um exemplo do prato de alimentação saudável. Nós temos textos que vão tratar melhor sobre essa questão da nutrição relacionada ao estresse, o impacto que tem os açúcares de cadeia curta, né, açúcar refinado, farinha branca, que também pioram a situação não só da nossa saúde física, mas também mental no que tange ao estresse. O sono, a falta do sono é um fator estressor muito preponderante, não é mesmo? A falta de sono e de descanso. Reestruturação cognitiva por meio de psicoterapias específicas, né? Terapia cognitivo-comportamental, tem várias técnicas de reestruturação cognitiva, então, muito importantes.
Solução de problemas, aqui é uma questão muito bacana, porque quando a gente fala de solução de problemas, a gente não está falando de solucionar problemas dentro do problema, porque a gente já viu lá no primeiro vídeo que o estresse ele aumenta o foco, ele é muito importante até para a solução de problemas. Mas muitas vezes a gente está envolvido naquilo, como diminuir as imagens mentais, a gente não é tão criativo, talvez, para resolver problemas reais, se nós estamos ainda naquele estresse crônico, aquele estresse patológico. Então, quando a gente fala de solução de problemas, pode ser também o quebra-cabeça, por exemplo, que é solucionar um problema, pode ser solucionar um problema por meio de um jogo, não é? Então, quando a gente fala de pensar fora da caixa, nessa questão da solução de problemas, a gente está falando exatamente da questão de resolver problemas fora do problema. Porque isso vai, primeiro, né, vai servir como uma válvula de escape para você poder se colocar fora daquele problema real ruim, mas também serve como um exercício cognitivo para que você volte aos problemas reais de uma maneira mais criativa, né, de uma maneira mais positiva e propositiva em relação ao problema. Então, pensou um monte naquilo, não consegue solução, dá um tempinho, vai resolver um problema, não um outro problema na vida real, mas vai resolver um problema de uma maneira lúdica, tá bom? De uma maneira mais descompromissada para poder diminuir um pouco a ativação do sistema do estresse. E habilidades sociais. Todo mundo sabe que uma boa reunião entre os amigos, agora na pandemia a gente está tendo que fazer isso de outras maneiras, não é mesmo? Mas uma boa conversa, claro, tem que ter uma conversa com o especialista, isso é a melhor coisa, ele sim vai ter uma condição fora dos de interesses, né, que não a psicoterapia propriamente dita, mas uma conversa com amigos, com parentes, isso realmente jogar no jogo também com os amigos, com os filhos, isso são habilidades sociais que a gente vai treinando e desenvolvendo de uma maneira a diminuir os efeitos deletérios do estresse. É importante também discutir as atividades mais estudadas e utilizadas na estimulação do cérebro. Então, além de você fazer esse monte de dicas que eu estou dando aqui para diminuir os efeitos deletérios físicos e psicológicos e cognitivos relacionados ao estresse, também é importante estimular o cérebro de maneiras variadas. E ler é a atividade que mais estimula os nossos cérebros. De preferência, ler textos que não tenham iluminuras, né? Que não tenham imagens, porque daí você precisa transformar os símbolos que estão no texto em imagens mentais. E isso exige muito do cérebro. Minha mãe é professora de literatura e ela sempre me deu livros quando eu era criança e adolescente, e ela deu, principalmente o Chapeuzinho Amarelo, eu lembro que ela deu para mim quando eu ainda era pequeno, né? Me presenteou. E depois a Reforma da Natureza, do Monteiro Lobato, onde a Emília queria colocar um monte de pernas em animais que não tinham pernas, asas em animais que não podiam voar. E quando ela me deu esse livro do Monteiro Lobato, ela disse assim, olha, quando a sua vida estiver muito difícil, vive por um pouco a vida de outras pessoas, vive outras vidas. E aí ela me deu o livro para que eu lesse aquele livro e vivesse aquela questão. E é claro, como eu estava entrando na adolescência e queria resolver uma quantidade de problemas no mundo, não é mesmo? Como a gente geralmente quer quando é jovem, ela me deu a Reforma da Natureza para talvez eu pensar assim que algumas coisas não podem ser exatamente mudadas, mas que a gente é que tem que mudar a nossa perspectiva sobre elas. Escrever também é o serviço contrário, né? O trabalho contrário, então você transforma imagens mentais em símbolos, jogos de tabuleiros e cartas, palavras cruzadas e quebra-cabeças, e participar de discussões em grupos organizados. Então é interessante esse texto aqui, essa ideia aqui é do livro Sharp Brain, do Álvares Fernandes e do Conan Goldberg. Tem essa referência também em alguns textos do nosso blog. E esse então é o último vídeo dessa série sobre estresse e ansiedade e emoções na perspectiva da psicologia evolucionista e da neurociências. E eu estou trazendo então essa ideia aí para vocês sobre o estresse e o que fazer de uma maneira bem positiva para diminuir os efeitos deletérios do estresse crônico. Então, eu sou o professor Rodrigo Sartório, Mentalize Educação, www.rodrigosartorio.com.br. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso canal.